9 de outubro, né? Dia que aconteceu, foi algo muito marcante para o Espiritismo, que vai ser relatado pelo nosso querido Estevão, o Auto de Fé de Barcelona. E é muito importante a gente saber história, né? A história sempre é algo que faz com que consolide em nós a nossa fé, consolide em nós a importância do que é a doutrina e do que foi Kardec também. Então, nosso querido Estevão Coimbra, lá do Lar de Silas, ele vai trazer para a gente essa história. Vamos então fazer a prece de início, para que possamos sentir toda a vibração, toda a tranquilidade, toda a amorosidade de Jesus. Mestre Jesus, amigo divino, Senhor de nossas vidas, Mestre que conduz a cada um de nós, nos fazendo observar, Senhor, a grande necessidade de caminharmos, absorvendo o Teu Evangelho e sentindo em nosso coração a felicidade de servir-te. Neste momento, Senhor, onde o mundo precisa tanto de uma visão mais profunda, do aprofundar do espírito imortal, quando o Espiritismo traz para nós o renascer das cinzas, das nossas desesperanças, das nossas lágrimas, dores e medos. Assim como, Senhor, Tu que vens coordenando o Espírito Verdade, trazendo tudo o que iria transformar o pensamento daquela época, que possamos sentir neste momento todas as vibrações salutares e assim, valorizando o que foi a história do Espiritismo, possamos reaquecer a nossa fé, lembrando sempre da necessidade de um aprofundamento nos estudos para melhor compreender. Abençoa o nosso querido amigo e que possamos ter uma reunião de muita harmonia e paz. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe além do que já está posto, o único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas, o apóstolo do gentil Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz. E iluminando-as, possamos descobrir o quanto antes as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, que lá estão localizadas, e descobrindo-as, possamos superar com mais determinação e coragem as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. E atravessamos pelo simples fato de sabermos que todos nós estamos mergulhados e convivendo num plano de expiações e de provas. Plano este, como tão bem define Agostinho, naquele comentário notável sobre expiações e provas, onde temos que conviver ao mesmo tempo com a perversidade do homem e a inclemência da natureza. Onde aqui espiamos um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos, e que agora precisamos nos reajustar diante das leis divinas, nos reharmonizando com elas, pagando esses débitos ceitil, o ceitil tal qual nos alertara o nosso querido Mestre Jesus. Porque enquanto existir um débito vinculado a esse passado delituoso e criminoso, retornaremos quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. E certamente só sairemos desse cárcere definitivamente um dia depois que pagarmos
o último ceitil. E, ao mesmo tempo, também nós estamos sendo provados. Expiações, onde toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. É preciso ter muito cuidado com os julgamentos. Provas estas que, na maioria das vezes, nós as escolhemos lá, no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária física, tal qual estamos agora, em uma nova oportunidade existencial. São dificuldades que nós impomos a nós mesmos para facilitar o bom andamento do nosso caminhar, naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele, e caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá veremos de usufruir, em definitivo, da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Ele que mais uma vez se encontra aqui conosco. E eu não tenho dúvida disso, porque fora Ele mesmo que dissera. Onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Ele está aqui conosco mais uma vez. Veja que momento singular, importante, sublime estamos vivendo, mais uma vez, nesta casa. Tendo conosco a visita e a presença do nosso querido, incomparável Mestre Jesus. O tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para que nos sirva de guia e de modelo. Mais uma vez aqui, Ele está de braços abertos a nos convidar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e sentirei alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está aqui mais uma vez, torcendo por cada um de nós, vibrando para que nós, verdadeiramente, procuremos assimilar da melhor forma possível as suas advertências, que é suave. A observação dessas advertências é suave. E observando-as no dia a dia de nossa existência, certamente o fardo se transformará e não ficará tão pesado, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Portanto, aproveitemos a presença do nosso querido Mestre, que aqui está conosco. Saímos de nossos lares, viemos direto muitas vezes dos nossos trabalhos, para participarmos de um evento como este, onde temos a honra de termos Jesus entre nós. Como ele também esteve na casa de Lázaro, foi visitar Lázaro, e Lázaro não estava, mas as suas irmãs estavam, Maria e Marta. Ele adentra-se, Maria segue ele, fica ali junto dele, absorvendo os seus ensinamentos, enquanto Marta, preocupada, muito preocupada com os afazeres domésticos, que não é nada condenável. Claro que a gente tem que se preocupar com aquilo que é de casa, mas ela não observou a importância daquele momento. Será que ela não poderia deixar 10, 15 minutos para estar ali junto com Maria, absorvendo aqueles ensinamentos, esse néctar sublime da espiritualidade maior, esse alimento maior para alimentar as suas almas? Mas ela não, se preocupou com as coisas de casa e tal, e ela ficou tão nervosa, coitada, tão chateada, que se dirigiu ao mestre e disse: Senhor, manda que Maria venha me ajudar aqui nos afazeres. Aí ele se levanta, vai até ela, olha para ela e diz: Marta, Marta, estás tão afadigada com tantas coisas, mas uma só é importante. E essa parte, sua irmã Maria escolheu, e dela ninguém haverá de tirar. E é essa parte que estamos em busca hoje mais uma vez. De assimilarmos esse ensinamento. De estarmos diante daquilo que Ele nos prometeu, que é o Consolador. E nos prometeu há mais de 2000 anos atrás: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, este vos enviará outro Consolador, que reviverá tudo o que eu vos disser, e dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora, porque se eu vos dissesse, não compreenderias, não suportarias. O Paráclito, o Espírito de verdade, que no momento não podeis compreender nem ver, mas que ficará convosco para todo o sempre. Portanto, não se engane, não haverá outra revelação. São as 3. Os 10 mandamentos, caracterizando assim a justiça. Depois, com a vinda dele mesmo, trazendo a bandeira sublime do amor universal, do amor que tem essenciado, quando ele resume todas as leis dos profetas em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus, primeiro, amarás o teu Deus de toda a tua alma, entendimento e coração, e outro semelhante a este, ao próximo, como a si mesmo.
faz isso, viverás, conquistarás a felicidade. 10, 2, justiça, amor. E ele promete a vinda de um Consolador. Queria resumir tudo isso que ele tão bem nos ensinou numa frase simples e objetiva. Fora da caridade, não há salvação. E é verdade, porque tudo que ele nos ensinou foi integralmente calcado na simplicidade, na humildade e na caridade, que é o amor em movimento. Velocidade veloz, idade, né? Em movimento veloz. Então, caridade, carinho em movimento. Amor em movimento, mas o verdadeiro amor, o amor que tem essenciado, aquele amor que ele nos prometeu. Mais um mandamento eu vos deixo, é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, a promessa foi feita. Como todos nós sabemos, e a história é muito clara, ele parte, é crucificado, e retorna ao mundo espiritual, depois passa 40, retorna, se rematerializa, e aqui conosco convive mais uma vez 40 dias, aproveitando para deixar novos ensinamentos. E naquela ascensão notável diante dos 500 da Galiléia, nos deixando a mensagem de esperança para toda a humanidade, que infelizmente, aqui abro um parênteses, não está sendo absorvida ainda nos dias atuais. E justamente nas terras onde ele caminhou, a gente vê isso. É o que nós estamos vendo, essa destruição desnecessária. Por quê? Não absorveram os ensinamentos daquilo que ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que está acontecendo lá? Não. Infelizmente, eles não admitem que ele seja o Messias, eles admitem que ele seja um profeta, mas não Messias. E ainda estão à espera desse Messias. E nós estamos muito mais adiante, porque estamos com o Messias revivenciado. Que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que vem reviver justamente seus ensinamentos, na sua integralidade, na sua verdadeira essência. Isso é que é maravilhoso. Então, ele parte, os discípulos ficam atônitos, né? Certo ponto, apavorados. E o que vamos fazer? Mas vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, mas não vamos nos chamar de seguidores do Cristo, cristãos. Nós vamos nos chamar de homens do caminho. Vocês sabem disso. Leiam Paulo Estevão, viu, gente? Olha, quem foi que já leu Paulo Estevão aqui? Levante a mão. Eu já li mais de 10 vezes. E a gente tem que seguir o conselho de Sueli Caldas Schubert. Ela esteve aqui uma vez? Não. Chegou antes de desencarnar, não. E desencarnou motivada pela Covid, nós sabemos. Ela esteve na Casa dos Humildes e eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela dizia que todo espírita deveria ler uma vez por ano o livro Paulo Estevão. E era o livro que mais Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, tinha carinho. E que considerava a melhor obra que ele psicografou. E a mais importante. E é mesmo, porque é um documento extraordinário após a partida do Cristo. Tem revelações em Paulo Estevão que não tem nos Atos dos Apóstolos, redigida, escrita por Lucas. Não existe. Alguns dizem que eram 3 viagens, lá ele diz que é 4, quando ele viaja de Roma para Tortosa, lá na Espanha. Não tem essa revelação de Lucas, os escritos de Lucas, que são os Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que ele escreveu os Atos dos Apóstolos. E Lucas foi muito importante, porque esses homens que se chamavam do caminho, ele convence a todos a dizer, não, vamos acabar com essa história de homens do caminho. A partir de agora vamos nos chamar de cristãos. Está lá em Paulo Estevão. Coisa extraordinária. Né? E aí, não foi fácil. Perseguição atrás de perseguição. O judeu não se conformava, porque achava que queriam deteriorar o verdadeiro sentido da crença no Deus de Abraão, que ensinava e que deixou os 10 mandamentos, os profetas vieram também, e eles não admitiam coisas maiores do que isso. E ele mesmo disseram a Jesus, eu não vim destruir a lei, vim dar seguimento. Não foi isso que ele disse. Mas as perseguições assim mesmo continuaram. Preventivamente, Tiago de Alfeu estabeleceu um local para onde ele pudesse ali orar.
como se fosse um oratório, que eles tinham, né, os judeus. E por isso que às vezes eles chegavam lá na casa de Pedro e tal, estava lá aquilo, eles disseram, não, eles não devem ser tão assim não, então vamos deixar ele de lado por enquanto. Mas as perseguições continuaram e continuou muito mais, se tornou o ápice da perseguição, quando um tal de um jovem chamado Saulo de Tarso achou de criar um movimento de perseguição contra os cristãos. Ele, fariseu, aquele fariseu mesmo, fanatizado, porque ele era fanático. Ele não admitia que algo fosse maior do que Moisés, do que tudo aquilo que estava nas Escrituras. Ele não admitia. A salvação estava ali. Como existe ainda algumas religiões que também, por incrível que pareça, nos dias atuais ainda seguem essa mesma filosofia, nós sabemos, né? E esse fanatismo levou ele a fazer o que ele fez. Se Saulo tivesse despertado na hora que ele foi ouvir aquela palestra notável em casa de Pedro, às 10 horas da manhã, lá no dia de sábado, ele e Sadoc, seu amigo, foram lá. Eu quero conhecer esse homem. Curou seu tio de cegueira? Porque Filodemos, né, Saulo dizia a Sadoc, curou seu tio, então vamos ver que história é essa. São feiticeiros, não pode existir isso. Aí ele foi ouviu a palestra do meu xará. Não teria sido notável se ele despertasse naquela hora. Ele iria evitar tantos comprometimentos com a lei de causa e efeito, como na realidade ele provocou gente. Apesar dele ser um vaso escolhido por Jesus, mas veja, até os vasos escolhidos têm esses vacilos, esses equívocos. E aí, a partir daí, empreende uma perseguição terrível, que culminou com o desenlace, o desencarne do meu xará, sendo apedrejado no átrio do Sinédrio, por conta dele, da perseguição dele. E não somente Estevão, mas tantos outros, que sofreram essa perseguição terrível. Então, depois de Saulo, claro, depois ele, né, toma aquele rumo e vai em busca. A perseguição agora era pegar Ananias, porque transformou a sua noiva, Abigail, em cristã, e aí ele tinha que se ver também, tinha que passar o que Estevão passou, mas só que no caminho, naquele solilóquio sombrio, como diz Emmanuel, eu acho fantástica essa solilóquio sombrio, aquela meditação dentro de si, quase sem comer direito, só pensando, e quanto mais persigo, sou perseguido por esses homens, eu dou uma tapa nele, eles não fazem nada comigo. Como ele fez com Estevão, né, no átrio, lá dentro do Sinédrio, antes dele ser apedrejado. Ele não entendia, de repente, aí é quando ele, às portas de Damasco, vê aquela luz retumbante, sublime, aquela estrela fulgurante, era o nosso mestre que aparecia a ele. E a partir daí, meus queridos amigos e irmãos, se tornou um dos maiores baluartes, se não o maior profeta, né? Profeta do cristianismo, o grande sacerdote do Cristo, porque foi seguindo ele lá em pauta, na risca. A partir daí, quando ele recebe aquele aconchego de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele vai lá, bota a mão no ombro de... Veja o detalhe da obra, Paulo. Ele bota a mão no ombro de Paulo. Jesus chega, de Saulo, chega ali e bota a mão, porque era Saulo ainda. Aí pronto, está aí para diante, depois ele transforma seu nome em homenagem a Sérgio Paulo, que foi aquele que tirou Estevão daquela galera, mesmo doente e tal, e ele reconhecidamente trocou o seu nome e colocou o nome de Paulo, em reconhecimento àquele procônsul, né, Sérgio Paulo. E pronto, as perseguições eram essas. E fora as perseguições de Saulo, havia outras perseguições dos romanos também. Eles sofreram muito, né? Depois de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, Tiago também foi degolado, né? Nós sabemos disso. Tiago, irmão de João, né? Filho de Zebedeu. Era João e Tiago irmãos, e tinha o Tiago, filho de Alfeu, que era esse que criou um santuário dentro da casa de Pedro, para que disfarçasse as coisas, né? Quando eles chegassem lá, assim, de súbito ou de surpresa. E as perseguições foram ferrenhas. Eles sofreram quase 2 ou 3 séculos de perseguição, os cristãos. Até que um dia, um tal de Constantino resolveu ajudá-los. Sabe de uma coisa? Ele começou a ver que a coisa estava feia em relação aos cristãos
E ele resolveu oficializar a doutrina cristã. Como era oficializada o judaísmo, como era oficializado o paganismo, então oficializar a doutrina cristã, né? Então eles passaram os cristãos a serem mais respeitados, e podiam propagar a sua religião com mais liberdade, estabelecendo assim um nome de religião universal, que nós conhecemos como catolicismo até hoje, né? Nós sabemos disso. Aí surge o catolicismo no seio da humanidade. Isso tudo para chegar onde eu quero chegar, não? No dia 9 de outubro de 1861, que foi a queima daquelas obras que o Sr. Kardec mandou para Maurice La Chatre, lá em Barcelona. Depois de alguns anos, o cristianismo começou a tomar áreas diferentes daquilo que Jesus, na realidade, ensinara. Aí começou a criar castas sacerdotais, liturgias, dogmas terríveis, né, como nós conhecemos como inferno, avassalador, que ninguém, chegando ali, não vai sair mais. Ou aquele céu, né, ocioso, onde todos estavam lá com suas harpinhas tocando. E tantos outros, né, como liturgias, como algumas outras coisas que nós conhecemos e que nós fizemos parte disso. Eu não estou criticando nenhuma religião disso, não. Aqui não. Absolutamente. Criticando o catolicismo, não. Que ela teve sua importância, claro que ela teve sua importância na história do cristianismo. E como teve. E aí, pensaram então criar um líder para liderar essa igreja. Foi então, no ano de 607, que se estabeleceu a criação do papado pelo imperador Focas, em 607. Criou-se, então surgiu o primeiro papa em 607. Aquele que iria ser o líder maior, como até hoje existe, nós sabemos, né? Daquela igreja. Então, foram 1.260 anos de amarguras e violências, desde a criação do papado até o ano de 1870, quando se decretou a infalibilidade do Papa, por Pio IX. As perseguições foram tamanhas, foram terríveis, não foram fáceis. E haveria muito mais, porque iria surgir coisas piores mais adiante. Mas tudo isso por conta do orgulho humano. Porque se desviaram dos propósitos maiores daquilo que Jesus tinha deixado como orientação maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Faz isso e serás feliz. Conquistarás a felicidade um dia. Mas, infelizmente, o homem com seu orgulho, com a sua ambição, com a sua vaidade, com o seu egoísmo, se deixou impregnar por isso e deturpou integralmente aqueles princípios que ele nos deixou. Infelizmente, eles deturparam esses princípios maravilhosos que Jesus deixou para todos nós. Até que era necessário que viesse alguém para abrir os olhos desses grandes líderes, dessa igreja. Foi quando Jesus envia um grande emissário da luz e da verdade, que iria nascer na região da Umbria, que também comemoramos esse mês agora, né? Alguns dizem que é dia 3, outros dizem que é dia 4. Eu tenho uma biografia que diz que é 3, outra que diz que é 4, que ele desencarnou. Ele nasceu em 1181, na região da Umbria, em Assis, e desencarnou no dia 3 de 10 de 1226. Aquele que nós conhecemos com o nome de Francisco de Assis. João Bernardone. João Bernardone era o seu nome. Francisco, porque ele tinha caracteres de francês, porque sua mãe, Dona Pica, era francesa. Ele tinha aqueles caracteres, né? Seria também motivo para mais uma palestra, um simpósio. Francisco de Assis é coisa extraordinária. É uma luz que veio numa época muito difícil. E ele teria que enfrentar a mentalidade tacanha da época, que impregnava o cristianismo de propósitos totalmente contrários àquilo que Jesus tinha estabelecido. Portanto, ele foi também um dos maiores apóstolos de Jesus. Na verdade, eu empreguei a palavra profeta para Saulo, para Paulo, mas não era. Na verdade, a palavra é apóstolo, né? Como ele bem dizia, eu, Paulo, apóstolo, assim designado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um dos maiores apóstolos de Jesus para reconstruir a igreja do Cristo, alertando-a
a prática dos valores morais ensinados por Jesus e assim tentar evitar a fundação do Tribunal da Penitência, que já estava na mente daqueles que faziam a igreja da época que se dizia cristã. Eles já estavam planejando criar um tribunal para julgar as consciências. Ele desencarnou em 1226, no dia 3 de outubro de 1226. 5 anos depois, em 1231, fora justamente criado esse Tribunal da Penitência. Quer dizer, Jesus enviou ele para alertar, para que evitasse essa hecatombe, mas não teve jeito. Você vê como é o livre-arbítrio, como Deus é maravilhoso, ele deixa a lei de liberdade. Ele deixa que a gente, ele é tão maravilhoso, sublime, generoso, que deixa que plantemos onde nós queiramos plantar. Agora ele é tão justo, que ele deixa que nós colhamos aquilo que plantamos. A gente só colhe aquilo que planta. Por isso está acontecendo essas coisas todas. Por isso que aconteceu a grande Primeira Guerra, a Segunda. Por que Deus não evitou que isso acontecesse? Porque ele dá liberdade ao homem, ele não tolhe a liberdade, não. Agora, meu irmão, se você vai fazer, agora responda pelo que você vai fazer depois. Como vamos responder agora esses também que estão fazendo isso. Essas 40 mil vidas que já se foram mais, vai ter que ser respondida no plano espiritual, quando deixar o corpo físico. Pode ficar certo disso. A lei de causa e efeito, e ninguém dela foge. Entende? Então, acontece isso. Ele veio para isso, clarear a consciência humana naquela região. Foi até Roma para que o Papa autorizasse ele para que ele pregasse também dentro das igrejas. E naquela hora sublime, naquele filme de Zé Firelli, Irmão Sol, Irmão Lua, que é uma obra notável, é inesquecível aquela obra, que vale a pena a gente assistir de vez em quando. O Papa vai até ele, bota a mão assim no ombro dele, no ouvido dele, e diz: eu gostaria de fazer isso que você está fazendo também. Vá pregar o cristianismo. E ele vai pregar o cristianismo. Agora, junto daqueles necessitados, dos leprosos, daqueles desamparados da própria sociedade, ele que for um jovem riquíssimo, de um dos grandes comerciantes lá de Assis, e que deixa tudo para vestir a toga maravilhosa do cristianismo e pôr em prática para que todos despertassem, mas que infelizmente a consciência dos líderes não se ativeram a isso e se deixaram envolver e criaram, 5 anos depois do seu desencarne, o Tribunal da Santa Inquisição. Eu estou falando desse tribunal porque foi ele o responsável pela queima dos livros, que a gente vai ver mais tarde, que diz que foi até o último auto de fé, né? O último auto de fé. Então, vejam que coisa notável, né? Aí a gente tem que seguir essa sequência, né? Aí surge a Inquisição. Quem sabe se nós não fizemos parte disso? Quem sabe? Se a gente não vestiu aquelas indumentárias, aquele capuz, né? Para deliberar, não, queima ele em praça pública amanhã, faz isso com ele, tortura. Eram torturas terríveis, para que a criatura realmente abjurasse e aceitasse o que eles obrigavam a aceitar. O que nós fizemos também, né? Para que as criaturas aceitassem. Eu tenho a impressão que eu vim agora como espírita, que é a minha última oportunidade. Eu acho que eu já fui padre, nessa época mesmo, da Idade Média. Eu acho que eu já fui pastor protestante, porque eu tenho uma afinidade muito grande. Tudo que eu leio no Velho Testamento, aquilo vem com a facilidade, e vem logo e surge com a facilidade. E agora vem como espírita, né? Porque eu devo ter errado nas duas, né? Terrivelmente. E agora venho como espírita, agora te vira. Porque essa é a tua última oportunidade. Ou vai, ou racha, não é? Como diz o ditado. Então, eu acho que está sendo uma oportunidade, né? Muito boa para todos nós, mas de grande responsabilidade. Porque, como perguntaram a Chico Xavier, como é que estão chegando os espíritas no mundo espiritual? Eu disse: rapaz, a situação não é muito boa, não. A maioria dos espíritas estão chegando numa situação muito delicada. Por quê? Fazem parte dos centros, das instituições, mas não procura absorver da melhor forma, que põe em prática com sinceridade e fidelidade aquilo que está sendo dito. Aí fica difícil. Era melhor que nem tivesse entrado, sabe? Porque a responsabilidade aí triplicou e aí tem que se responder. Então, aí diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, consultamos vocês a ler essa obra. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal. A lição de Francisco, triunfante.
Porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado por Gregório IX. Esse Gregório IX, se vocês lerem o livro Libertação, psicografado, o espírito de André Luiz, através de Chico Xavier, é o mesmo Gregório, que passou 4 séculos lá, né, liderando o inferno, o verdadeiro inferno, você sabe, né? Quem leu? Quem foi que leu aqui? Libertação. Bom, eu já li mais de uma vez, acho que umas 3 vezes. Mas, gente, vamos começar a ler e, sobretudo, estudar. O pessoal fica, às vezes, até chateado porque eu cobro. Né? Mas é isso. É isso, a responsabilidade é grande de cada um de nós. Aí o que foi que aconteceu? Cria-se o tribunal para perseguir os hereges. Aí surge um longo período de sombras na humanidade. Se não fosse isso, gente, nós já estaríamos já no mundo de regeneração, eu tenho certeza. Pode ficar certo disso. Gente, seriam 6 séculos, 600 anos no seio da sociedade, obstaculando o progresso, com essas atitudes. E pior, queriam que todos compreendessem, falando o latim, que muitos não entendiam, não compreendiam, e de costa para o público. Antigamente era assim, eu não sei se, quando eu era criança ainda era assim. O sacerdote fica de costa, né, para o altar, e falando em latim. A senhora se lembra disso? Como é que você vai entender uma coisa dessa? Onde é que está a fé raciocinada para você compreender aí? Aí é uma fé cega. Você aceita porque você está com medo. Não, eu não vou para o inferno nada, eu tenho que aceitar. Não sei o que ele está dizendo, mas eu tenho que aceitar. Então, um longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. Longos. Aí surgiram crimes tenebrosos que foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que amou, perdão e misericórdia. Tudo isso feito em nome de Jesus, gente. A instituição, diz Emmanuel, sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem como um sudário de trevas espessas. Ele Emmanuel, nessa obra, A Caminho da Luz. Quem foi que leu A Caminho da Luz aqui? Ó? Mais uma cobrança. Leu, né? Tem que ser livro de cabeceira, gente. Caminho da Luz é uma obra extraordinária. Então, nós sabemos que foi obra do papado, a Inquisição, né? Mas cada personalidade que entrou nesse processo se comprometeu, certamente eles vão prestar contas à justiça divina. Claro, já prestaram, muitos já prestaram e outros ainda estão prestando, né? Isso porque não devemos justificar jamais a presença desse tribunal. Não havia necessidade disso, havia? Para que isso? Infelizmente aconteceu, né? Durante 6 séculos. Surgiu também outro movimento criado por essa mesma igreja. Um movimento que ceifou e retirou do corpo físico muitas existências, que foram as cruzadas. Para quê, rapaz? Era cruzada, vestia aquela roupa e tinha assim a cruz. Por isso se chamava cruzada, né? Justamente para ir até a terra onde o Cristo pregou, onde estava lá sob o domínio dos islâmicos, para reaver essas terras. Quantas pessoas desencarnaram por conta disso, gente? Até Francisco chegou aí lá, conversou com um grande líder, não é? E graças a Deus ele não foi morto, porque alguns franciscanos que se atreveram a ir lá terminaram sendo mortos. A gente vê na vida de Antônio de Pádua isso, né, que ele tinha também esse desejo de ir, mas que não chegou aí, porque ele foi discípulo de Francisco, né, nós sabemos, Antônio de Pádua. Então, as cruzadas foram expedições religiosas e militares que saíram da Europa em direção ao Oriente, para resgatar Jerusalém, que estava sob o domínio dos islâmicos. Mas essa região é carregada, né, Rabi? Quanto sofrimento, quantos problemas seculares tem nessa região. Que coisa. Eu acho que ele escolheu justamente ir lá para ver se não clareava mais a coisa, como luz do mundo, né? Então, entre o século XI e o século XIII, sabe quantas cruzadas houveram? 9 cruzadas. 9 cruzadas. Essas expedições até o Oriente. Além dos caracteres religiosos e militares, as expedições também influenciariam na retomada do comércio, ao levarem para a Europa produtos com especiarias orientais. Aí foi a parte positiva da coisa. Não houve mais parte positiva. Então, e aconteceu o seguinte, os cruzados que participassem dessas expedições
ganhavam a indulgência, ou seja, o perdão dos seus pecados. Mais uma forma de enganar as pessoas. A gente sabe disso. Aí o que é que acontece? Os perseguidos da Inquisição. Acho que vocês conhecem, né? Já ouviu falar, né? Pessoas. Joana d'Arc mesmo foi uma. Foi resultado da Inquisição também. Porque, como sabiam que ela falava com os anjos, os espíritos, que para eles não concebiam isso, achavam que isso era a orientação do diabo. E graças à orientação desses diabinhos, desses santos, desses anjos, é que ela libertou a França do jugo inglês durante mais de 100 anos. Mas eles não compreenderam isso. E sabe o que fizeram? Queimaram em praça pública, viva. E fizeram assim com muitos outros, como Giordano Bruno, um grande cientista, porque tinha suas teorias, e eles não aceitavam, como muitos, que têm até teorias ainda, nos dias atuais, que acham que a Terra não é redonda, é plana. Meu Deus, Jesus Cristo, até onde vamos com isso? Estamos no século XXI. Como é que se pode admitir ainda certas coisas? Então, nessa época, a perseguição terrível, o próprio João Hus, que fez parte do movimento reformista, junto com Calvino e Lutero, que depois iria surgir na Idade Média, esse movimento, eles não admitiam o pagamento da indulgência. E João Hus, que era padre, professor, entrou nessa, advogou a sua própria causa, mas não teve jeito. Queimaram ele em praça pública. Lá na capital da Tchecoslováquia, a Praga, que inclusive você já foi lá em Praga. Tem uma estátua muito... Alguém já foi em Praga aqui? Tem uma estátua belíssima dele, né? De João Hus, que viria, séculos depois, na indumentária física, com o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu não estou dizendo isso por invenção, não, porque isso é revelação mesmo. O senhor Allan Kardec. Veja que espírito notável era João Hus. Maravilhoso, né? Então, espíritos assim. Galileu foi obrigado a ficar em casa, prisão domiciliar, pelas teorias que ele tinha. Mas não queimaram ele. Mas os outros que viriam mais adiante eram respeitados porque tinham muita amizade com os reis. E nós sabemos o conluio que a igreja tinha com o Estado, com o Império. Era assim, era um com o outro. E aqueles que tinham a sua costa quente escaparam, por incrível que pareça. Aí vem a renascença religiosa, né? Lutero, Calvino, João Hus, Melanchthon e outros, né? Como todos nós conhecemos. E no século XVIII, um século importantíssimo, porque seria o século que iria motivar a libertação daquele jugo terrível dos reis, dos imperadores da França, com a libertação, né? Surgindo aquelas 3 palavras notáveis: igualdade, liberdade, fraternidade, justamente no século XVIII. Surgiriam então aí homens, espíritos que iriam encarnar, inteligentíssimos, de um conhecimento maravilhoso, como Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Quesnay e tantos outros, que vieram enfrentar o pensamento tacanho da própria igreja com a sua filosofia notável. Voltaire fugiu várias vezes para não ser queimado vivo. Teve que fugir. Mas alguns tinham lá umas costas quentes e tal, aí não tinham problema. Mas, por isso que chamam eles de enciclopedistas, pelo grande grau de conhecimento que eles possuíam intelectual. E aí surge o século XIX. Esses aí, enciclopedistas, para mim, eu digo sempre que eles são os João Batistas, que vieram preparar o caminho para o surgimento da terceira revelação. Como João preparou o caminho para Jesus, eles vinham preparar o caminho para justamente vir o Consolador prometido por Jesus. Nós sabemos que a Revolução Francesa foi em 1789, né? Não foi fácil, foi difícil. Muitos que defendiam a Revolução e tal, terminaram também sendo guilhotinados, né? Por conta justamente de essas coisas todas, né? Quando o homem tem um poder na mão, ele termina se embaralhando todo e fazendo o que não deve. Quer conhecer o homem? Dizia Lincoln, Abraham Lincoln. Coloca o poder nas mãos dele. Aí você vai saber quem é esse homem. É o que está acontecendo no mundo hoje, por conta disso. Homens que estão com o poder na mão fazendo o que não deve. Então, o século XIX, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo
viria à terra. Aquele que foi João Russo, viria à terra, justamente para concretizar definitivamente as auspiciosas promessas do Cristo, trazendo, em definitivo, o Consolador prometido por ele. Então, ele nasceu 2 meses antes da coroação de Napoleão Bonaparte, lá na Catedral de Notre Dame, porque Napoleão obrigou justamente o Papa, né? O Papa Pio VII a coroá-lo na igreja Notre Dame. Vocês sabiam disso? Então, Hipólito nasceu 2 meses antes. Ele foi coroado, justamente em outubro, novembro, dezembro, né? Justamente nessa igreja, né, que diz que é belíssima, né? Eu também não conheço, nunca fui lá, e que sofreu aquele problema do incêndio, mas parece que agora está chegando perto dela ser reinaugurada, né? Então, nasce no dia 3 de outubro de 1804, Hipólito Leão Denizar Rivaio. Uma família tradicionalmente conhecida por magistrados, por professores e pessoas intelectuais inteligentes. Logo cedo ele vai para o Instituto de Verdun, na Suíça, muito bem direcionado e dirigido por Johann Pestalozzi, um dos grandes educadores da humanidade, que para mim fez parte também, depois certamente, como aqueles espíritos protetores, que não diz o nome e tal, para mim ele faz parte do grupo do Espírito de Verdade, porque eles dois devem ter trocado muitas ideias notáveis ali, enquanto ele estava como aluno e ele como professor, né? Mas ele era notável, né? Ele se destacava em tudo. Uma criança que já sabia de tudo, já delineava as coisas, biologia, olhava os insetos e falava coisas que os outros não sabiam ainda, anatomia física, ele era uma coisa extraordinária. Por quê? Porque era um espírito que já tinha conquistado as asas do conhecimento do amor, né? Ou seja, a sabedoria integral, né? Tornou-se um grande... Depois ele sai do Instituto de Verdun com 18, 19 anos, torna-se grande educador. Dividimos ele em 2 etapas, o grande educador, Hipólito, e depois o missionário da terceira revelação, Allan Kardec, né? Que foi apenas 14 anos. Mas como educador foram mais de 30 anos como educador. E deixou marcas notáveis, né? Com suas obras, seus livros, né? Livros notáveis no campo da educação. Mas essas marcas seriam ainda mais profundas e maiores quando ele se tornou aquele que colocou-se à frente para codificar aquilo que iria surgir como Consolador prometido por Jesus. Aí ele, depois de toda aquela análise, daquelas pesquisas científicas, e que chega à conclusão que realmente é uma força inteligente que direcionava e manipulava aqueles objetos, a mesa e tal, e que se chamava Espírito, aí ele começa e adentra-se a fundo nos assuntos para trazer para nós o que nós estamos usufruindo agora. O primeiro livro dos Espíritos, isso através de perguntas e respostas, né? Hermenêutica, como tão bem nos ensinava Sócrates. O livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, a Revista Espírita, em janeiro de 58, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em abril de 1858, foi a primeira instituição espírita do mundo. O que é o Espiritismo, em julho de 1859, e o Livro dos Médios, em 1861. Essas são as obras que tinham sido publicadas antes daquele dia fatídico, onde as obras iam ser queimadas. Porque o fato aconteceu justamente no dia 9 de outubro, amanhã vai fazer, né, aniversário, de 1861. E o que foi o Auto de Fé de Barcelona, gente? O Auto de Fé de Barcelona, meu amigo, pare um pouco, pelo amor de Deus. O relógio é materialista, né? Tá certo? Mas se a gente passar um pouquinho, acho que a espiritualidade compreende. Doutor, por favor, me ajude. Aí o que é que acontece? Um amigo dele, que tinha uma livraria, Maurice Lachatre, lá em Barcelona, pediu a ele que ele pediu para que ele enviasse as obras espíritas para ele divulgar lá na sua livraria. E ele mandou 300 obras, né? 300 volumes e brochuras sobre a doutrina espírita. E que não chegou a ele. Por quê? Foi interceptada pela alfândega, a mando do bispo de Barcelona. Né? Os fiscais lá, eu ia já dizer, telefonaram. Os fiscais lá certamente comunicaram, ele não estava presente nessa hora, estava, parece, em Madrid. Aí ele disse, não, deixa aí que eu quero chegar, quero ver que obras são essas. O senhor Antônio Palau em Termes. E aí, ele, depois que vê as obras, analisa, sabe o que é que ele diz? A Igreja Católica é universal. E sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. São palavras dele, do bispo de
Barcelona. A Igreja Católica Universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. Aí ele colocava o governo com ele, né? Aquela coisa aliada, né? Como eles tinham, né? E como foi que aconteceu isso? Eu tenho uma ata aqui, viu? Eu vou ler essa ata, porque é importante a gente ler. Nesse dia, 9 de outubro, o senhor Kardec transcreve isso, né? 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, sobre a esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo desta cidade foram queimados 300 volumes de brochuras sobre o espiritismo, a saber. Antes de acontecer isso, ele queria protestar diplomaticamente, porque, gente, você sabe o trabalho que é para fazer isso. Naquela época ainda não tinha nem surgido, o Olivetti não tinha descobrido ainda a máquina de bater, né? De datilografar. Era tudo, ó, a ponta de bico da pena. E colocava lá na tinta e era assim que Kardec trabalhava, era muito trabalho, minha irmã. As tipografias eram muito rudimentares ainda, para fazer girar aquelas obras e tudo, demorava, não era fácil. Imagine você, uma trabalheira dessa, o sujeito pega tudo isso para queimar. Aí ele pergunta à espiritualidade, ele diz, tenha calma, tudo tem sua razão de ser, tudo tem seu tempo e hora, como diz Eclesiastes. Eles vão explicar mais tarde por que eles consentiram isso. Né? Porque a espiritualidade, se quisesse, podia intervir nisso aí, mas é aquilo que a gente sempre falou desde o início, é a lei de liberdade. Né? Então, aí, nesse dia 9, o que é que acontece? Vamos ver quais foram as obras que foram queimadas, chega a dói no coração isso, né? Depois de tanta luta, sacrifício, porque Kardec trabalhou. Olha, gente, esse espírito, a gente não sabe um décimo da realidade dele. Allan Kardec. Você pega o Evangelho, eu estou fazendo a pesquisa agora. Você sabe que tem as mensagens dele e tem as instruções dos Espíritos, são as mensagens dos Espíritos. Eu estou chegando à conclusão que tem muito mais mensagem dele do que mensagem dos Espíritos. Que autoridade, né? Mas ele era guiado por quem? Olha o guia dele, Espírito de Verdade, porque para mim Espírito de Verdade de Jesus é o mesmo. Não é um ser coletivo, não. É o Espírito de Verdade, é ele. Tanto é que ele diz, está lá as 4 mensagens, advento do Espírito de Verdade, capítulo 6, Cristo Consolador, venho como outrora aos filhos deserdados de Israel, meu Pai. Aí ele falando isso, ele coloca Espírito de Verdade para não chocar. Aí Kardec, para não chocar, preferiu colocar Espírito de Verdade. E quem é a verdade? Quem foi que se titulou verdade aqui na Terra? O único. Não teve outro. Não teve Buda, não teve outro. Krishna, ninguém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida para Deus. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Vejam as obras que foram queimadas, viu, gente? A Revista Espírita, diretor Allan Kardec. A Revista Espiritualista, diretor Perrar. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, pelo mesmo. O que é o Espiritismo, pelo mesmo. Fragmentos da Sonata, ditado pelo Espírito de Moza, que a obra deve ser maravilhosa essa, né? Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande. A história de Jeanne d'Arc, ditada por ela mesma, pela senhorita Hermance Dufour. Essa obra, a Federação publicava, eu não sei se publica ainda, eu cheguei a ler essa obra, é fantástica essa obra. Hermance Dufour foi uma das grandes médiuns da época que colaborou com o trabalho de Kardec, junto com as irmãs Baudin, né? As filhas de Baudin, né? E tantos outros que mandavam seus cadernos para que ele pudesse fazer essa triagem. E essa triagem não era todo espírito que sabia fazer, não. Era preciso ter o potencial que ele tinha. De síntese também, para transformar tudo e ficar resumido de tal forma que não perdesse o elan nem o entendimento. Isso é que eu acho notável em Kardec. O poder de síntese que ele tinha. A história de Jeanne d'Arc é a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo barão de Gauthier. Desculpe a pronúncia, porque... Assistiram ao auto de fé, um padre revestido das roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e a tocha em outra mão. Um notário encarregado de redigir a ata de auto de fé, o escrevente do notário. Aquele que anotava deve ser, né? O empregado superior da administração da alfândega. 3 moços serventes da alfândega, encarregados de manter o fogo. Um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Aí teve um representante, Allan Kardec lá também. Meus queridos amigos e irmãos, quando a coisa começou a acontecer,
As obras começaram a ser queimadas. Há uma multidão inumerável encobria os passeios e cobria a imensa esplanada onde se elevava a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram cobertos pelas vaias e as maldições dos numerosos assistentes que gritavam abaixo a Inquisição, que já havia um movimento contra isso. Já havia. Mas eles queriam restabelecer justamente com os imperadores, né? Numerosas pessoas em seguida se aproximaram da fogueira e recolheram as suas cinzas. Que momento emocionante, hein? Uma parte dessas cinzas nos foi enviada, diz Kardec. Com elas se encontra um fragmento de um livro dos Espíritos, consumido pela metade. Nós a conservamos preciosamente como testemunho autêntico desse ato insensato. Dizem que existia até alguns objetos e tal, mas parece que a Segunda Guerra Mundial, parece que a coisa... conseguiram destruir muitas coisas, né? E não preservou esses objetos. Agora vejam as mensagens, 2 mensagens que os Espíritos dão a respeito do alto de fé. O senhor Kardec pergunta ao grupo, comandado por Jesus, Espírito de Verdade: sem dúvida não ignorais o que se passou em Barcelona, com relação às obras espíritas. Tereis a bondade de dizer-me se convém tentar o processo de restituição? Protestar, restituição e tal, diplomaticamente, né? Aí ele responde, isso deve ter sido o próprio Jesus que respondeu, eu quero ser o guia direto. Tens o direito de reclamar a devolução das obras e certamente as terás de volta, desde que façais a reclamação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores de França. A minha opinião, porém, é que maior bem resultará do auto de fé que da leitura de alguns volumes. A perda material será grandemente compensada pela repercussão que terá o auto da queima dos livros, que terá uma grande repercussão e que teve uma grande repercussão. O que concorrerá para a propaganda da doutrina. Compreendes quanto uma perseguição tão ridícula e tão retrógrada pode fazer progredir o espiritismo na Espanha? As ideias parecer-se-ão com tanto mais rapidez, as obras serão procuradas com tanto maior avidez, quanto maior for o escândalo da condenação. Entre as numerosas comunicações, aí isso é justamente a resposta do Espírito de Verdade, né? Então estava aqui dito que não se preocupasse, porque aquilo ali ia ajudar a propagar cada vez mais ainda, porque ia ficar todo mundo curioso, mas por que a igreja se preocupou em queimar essas obras? Vamos em busca disso, para saber o que é que tinha ali. Foi o que aconteceu. E disse que a coisa aí é que se avolumou mesmo, os pedidos, né, das obras. Então, entre as numerosas comunicações que os Espíritos citaram sobre o acontecimento, ele diz que ia citar somente 2, né? Ela dele resume todas as causas e todas as consequências. Aí tem uma mensagem de um Espírito chamado Dolé e outro de um Espírito chamado Saint-Dominique. Aí diz Dolé: o amor da verdade deve sempre se fazer ouvir. Ela dissipa a névoa e por toda parte brilha ao mesmo tempo. O Espiritismo chegou para ser conhecido por todos. Logo será julgado e colocado em prática. Quanto mais houver perseguições, mais depressa essa sublime doutrina chegará ao seu apogeu. Seus mais cruéis inimigos, inimigos do Cristo e do progresso, com isso se surpreendem de maneira que ninguém ignore que Deus permite àqueles que deixaram esta terra de exílio de retomar para aqueles que amaram. Tranquilizai-vos, as fogueiras se extinguirão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Esse espírito se manifestou espontaneamente, dizia ser um antigo livreiro do século XVI. E a última mensagem aqui, já que estamos no acaso da hora. Era preciso, essa de Santo Dominique, era preciso alguma coisa que ferisse com um golpe violento certos espíritos encarnados para que se decidissem ocupar-se desta doutrina que deve regenerar o mundo. A imprensa mesmo não dava bola, não se preocupava, estava todo mundo alheio com o surgimento dessa nova doutrina. Era preciso que algo assim surgisse para que despertasse. Nada é inutilmente feito sobre a vossa terra. Para isso,
E nós, que inspiramos o Alto de Fé de Barcelona, nós, eles, saibamos bem que assim agindo faríamos dar um passo imenso para a frente. Esse fato brutal e inaudito nos tempos atuais foi consumado para atrair a atenção dos jornalistas que permaneciam indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Deixavam dizer e deixavam fazer, mas se obstinavam em fazer ouvido de mercador e respondiam pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Por bem ou por mal, é preciso que dele falem hoje. Por bem ou por mal, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não tem isso, né? Por bem ou por mal, é preciso que dele falem hoje. Uns constatando o histórico do fato de Barcelona, os outros desmentindo, deram lugar a uma polêmica que dará a volta ao mundo e do qual só o espiritismo aproveitará. Assim, hoje, a retaguarda da Inquisição fez seu último auto de fé, porque assim o quisemos, Santo Dominique. Um santo, justamente, santificado por eles mesmo. Santo Dominique nessa mensagem. Foi o último auto de fé. Foi esse aqui, que aconteceu, justamente, o último auto de fé do Barcelona. Aí Kardec, vejam a frase que ele deixa, que eu colocaria até aqui, se fosse possível. Veja que coisa notável. Referindo-se justamente ao auto de fé. Espírita de todos os países, não vos esqueçais desta data de 9 de outubro de 1861. Ela será marcada nos fastos do espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é a garantia do vosso próximo triunfo. Então, meus queridos amigos e irmãos, aqui está a narrativa. A gente está dando uma narrativa, estamos apenas estimulando vocês a estudarem mais, claro. Curiosamente, procurarem e saberem mais a respeito, porque não está tudo aqui, claro que não está tudo aqui. Quando nós nos posicionamos numa tribuna espírita, não é para dizer tudo, não. A gente apenas estimula a se procurar aquilo que está sendo dito. E aquele mais esperto é feito o professor dá uma aula. Mas se você quer conhecer mais do que aquela aula que ele deu, vai procurar outros livros, outras obras, e você vai tirar 10. Fique certo disso. Não é isso? Isso é que é maravilhoso, é isso que a doutrina espírita nos dá aso a isso. A desenvolvermos dentro de nós essa capacidade. Para que possamos ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Desenvolvendo em nós essa capacidade maior de desenvolver a luz, fazer brilhar a luz diante dos homens, como Jesus dizia, através do exemplo que edifica, que justifica, que convence, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas, não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou e continuou indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos dias reconfortante nos galhos das árvores que agora padece através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa de vir em defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o seu exemplo resolveram segui-lo, reuniram-se no milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, seguindo o pequenino pássaro, balançaram as suas asinhas. É uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente aqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações,
transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual lhe também dissera a mulher samaritana, às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos, através da prática fiel a esses ensinamentos, convencermos a todos pelo exemplo, a um dia, quem sabe, estar aqui também, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos abençoe hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Posso? Deixa eu ver se eu consigo tomar água com suas mãos, porque eu começo a tremer. É a mediunidade. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do Mestre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui diante de vós mais uma vez, porque assim o bem dissestes há mais de 2000 anos, que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, lá estarias, e com essa convicção, Senhor, que de joelhos em espírito vos pedimos em primeiro lugar perdão, Senhor, perdão pelas faltas que ainda carregamos, por estarmos ainda imperfeitos em decorrência das mesmas. E ao mesmo tempo, Senhor, vos solicitamos as forças necessárias para continuarmos a luta incessante, contínua contra essas más tendências e inclinações, a fim de que um dia deixarmos este corpo, através da morte física, possamos deixá-los com a consciência tranquila do dever cumprido, bem melhores do que quando aqui aportamos. Abençoa todos que aqui vieram, Senhor, em busca desse lenitivo e dessa paz, a todos os seus lares, estendendo essa paz aos nossos irmãos necessitados, desencarnados que vieram em busca desse alimento espiritual, a fim de que saiam daqui alimentados e fortalecidos, cheios de esperanças em dias melhores. Ampara todos os lares que circunvizinham este ambiente, estendendo essa paz, Senhor, a todos os lares desse planeta belíssimo que é a Terra, que está sendo tão mal administrado pelo ser humano, mas que sabemos que estás na administração dele, só olhando, esperando um momento para que a consciência humana desperte para a realidade sublime dos vossos ensinamentos, a fim de que possamos o quanto antes acelerar esse processo evolutivo, tirando esse planeta desse patamar de expiações e provas para o patamar de regeneração. Muito obrigado, Senhor, pela feliz oportunidade de termos sido instrumentos de vossa paz. E que neste instante, Senhor, possamos orar aquela oração incomparável, sublime, que em apenas 33 segundos conseguimos fazê-la, Senhor, compenetradamente. Aquela oração que nos ensinastes, quando diante daquela multidão, naquele sermão incomparável do monte, nos ensinastes a orar, dizendo-nos, quando fores orar, não vos assemelheis aos fariseus hipócritas, que se colocam nas esquinas das ruas ou nos púlpitos das sinagogas para serem vistos, mas vai tu, adentra-te no teu quarto, fechando-lhe a porta em segredo, e dirige-te ao Pai, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelas messes que aqui foram derramadas, que possamos fazer jus às mesmas, procurando seguir os teus ensinamentos a contento,
a fim de sermos instrumentos de renovação desse planeta belíssimo, que é o planeta Terra. Apaciguai, Senhor, e amparai essas regiões de conflitos, para que todos sejam assistidos no manto sublime do vosso amor, da vossa paz, da vossa esperança. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Maria Santíssima, pelo momento maravilhoso que aqui passamos. E com a vossa permissão, Senhor, a permissão de Deus, o nosso Pai de misericórdia infinita, como também de todos os nossos queridos irmãos que estão à frente desse trabalho num plano espiritual, que possamos dar os mesmos por encerrados a noite de hoje. Que assim seja.